Caros amigos, camaradas, uma primeira palavra de saudação em nome do PCP a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo do Conselho do Seixal. Encontramos-nos aqui hoje neste ato de apresentação dos candidatos à presidência da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia de todo o Conselho do Seixal. A todos eles, endereçamos uma saudação especial e votos de bom trabalho ao candidato e atual Presidente da Câmara, Joaquim Santos, ao cabeça de lista à Assembleia Municipal, o seu atual Presidente, Alfredo Monteiro, aos cabeças de lista à Assembleias de Freguesia e Presidência das respectivas juntas, o Manuel Ferreira Araújo, da Amora, o Hugo Ricardo Constantino Corroios, o António Figueiredo Cardoso Fernão Ferro e António dos Santos Seixal Rentela e Pai Pires. Candidatos que, pelo seu percurso e trabalho realizado, reúnem um reconhecimento da população e são a crescida garantia de que a obra de desenvolvimento que a CDU tem imprimido a este Conselho prosseguirá ao serviço da população e da afirmação do Seixal enquanto município com elevados padrões de qualidade de vida urbana. Uma garantia tanto maior quando o seu trabalho se insere no quadro do projeto autárquico da CDU, da ação coletiva dos eleitos que no plano municipal e das freguesias lhe dão expressão, do envolvimento e participação que a gestão democrática da CDU promove e da contribuição que associa por parte das organizações e associações e da população do Conselho, do empenho que os trabalhadores da autarquia asseguram na prestação do serviço público. Neste Conselho do Seixal, a obra está à vista, mandato após mandato, dando cumprimento aos compromissos assumidos, abrindo novos caminhos de progresso, respondendo a novos problemas e aspirações, planeando e projetando a modernização do Conselho, mantendo como foco e objetivo central servir as populações. Da qualificação do espaço urbano à elevada prestação de serviços públicos, da democratização do acesso à cultura e à prática do desporto e à construção de equipamentos coletivos, da valorização do ambiente, à preservação da natureza na ótica do seu usufruto pela população, de que são exemplo a envolvência a esta Baía e os magníficos parques urbanos, do apoio ao movimento associativo, ao estímulo e valorização das expressões de cultura popular, da cuidada atenção à escola pública e ao bem-estar das crianças, aqui temos reunido no Seixal um trabalho de realização que é em si mesmo razão de confiança e garantia de futuro. Uma intervenção que se traduz também pelo empenho e persistência na conquista de avanços como o do alargamento do passo social, da redução do seu custo que se traduziu não apenas na valorização do transporte público e da mobilidade, mas também em ganhos nos rendimentos de milhares de famílias e um contributo para a melhoria do ambiente. Uma conquista inseparável da ação do PCP e do PEV, que teve de vencer resistências e oposições do PS e do PSD, que precisa de ser consolidado enquanto a responsabilidade da Administração Central e da sua consagração no plano que conta agora com a contribuição direta do município do Seixal, com um investimento de mais de 1 milhão de euros. Uma intervenção determinada e firme na representação dos interesses da população do Conselho, exigindo do Governo a resposta que não quer dar, seja no plano dos serviços públicos, da saúde, da oferta adequada no plano do transporte fluvial, das fases em falta no metro sul do Tejo. Chegamos ao fim de mais um mandato, olhando para o imenso trabalho, com o sentido de dever cumprido, não para sobre ele descansarmos, mas para nele buscarmos as referências que lhe darão continuidade e projeção. Um mandato com particulares exigências, que a epidemia acrescentou, mas que encontrou resposta à altura dos nossos eleitos e da gestão da CDU. Uma resposta que não deixou confinar a vida, que lhe respondeu tendo presentes os riscos e as exigências de proteção da saúde pública, que reclamava
que garantiu simultaneamente a resposta a competências e funções essenciais do que a vida no Conselho não podia prescindir, garantindo o funcionamento dos serviços, contando com o imprescindível trabalho de centenas de trabalhadores da autarquia que nunca se puderam ficar confinados, nem nunca se esconderam e, por isso, desta tribuna, os saudamos pelo seu valioso trabalho. Garantindo, como sempre, em todas as condições, fazemos a presença dos eleitos, onde e como quem devia estar, junto às populações, ao lado dos trabalhadores, próximo das instituições, identificando problemas, definindo respostas, resolvendo esses problemas, assumindo as suas responsabilidades e, em muitas circunstâncias, a tapar os buracos da falta de resposta que cabia ao Governo e à Administração Central. E fizemos-lo aqui no Seixal, como noutras autarquias da CDU, movidos pelo nosso objetivo de sempre, de atender a problemas fugindo à tentação demagógica que muitos outros fizeram, de explorar a epidemia para fins eleitorais e, sobretudo, para tentar esconder a obra e o trabalho que não fazem. Respondemos e continuamos a responder à doença com toda a atenção, mas não perdendo de vista que há vida para lá do Covid e que esse futuro que estamos a construir no trabalho da autarquia, o futuro que exige que para lá do poder local se construa uma outra política nacional, um futuro que tem de ser construído denunciando as opções de submissão à União Europeia, aos interesses do grande capital que o governo PS mantém e que impede a resposta aos problemas nacionais, por um lado, e combatendo os projetos reacionários do PSD e CDS e dos seus sucedâneos. Um futuro que se constrói também, não subestimando antes, reforçando e agindo ainda com mais determinação e outra urgência na concretização das medidas de combate à Covid. A evolução destes últimos dias está a mostrar quão justa tem sido a nossa insistência naquilo que são os elementos centrais dessa resposta que é preciso concretizar. Testagem massiva, definindo critérios e prioridades rigorosas, rastreio de todos os novos casos e contactos por estes realizados, com o reforço dos profissionais da estrutura de saúde pública e dar outra urgência e outro ritmo à vacinação de todos. Isso implica dar outra resposta à falta de profissionais de saúde e à falta de vacinas. O governo português não pode continuar preso e condicionado pela opção da Comissão Europeia e das multinacionais farmacêuticas em relação à compra de outras vacinas disponíveis. A epidemia e os que dela se aproveitam ampliaram os problemas que há muito o país estava confrontado e agravaram de forma muito aguda os problemas nacionais. São muitos os problemas novos e acumulados com que o país, os trabalhadores e o povo se confrontam. Problemas cuja dimensão não é compatível com opções que continuam a colocar o déficit à frente da sua resolução. O que há muito estava mal, em resultado de décadas de política de direita dos governos do PS, PSD e CDS, está agora pior, para com a epidemia, as desigualdades sociais mais aprofundadas. Os dados aí estão e são indesmentíveis. Enquanto a pobreza e o universo de mais de 2 milhões de pobres se alarga neste último ano de epidemia, os dividendos dos acionistas dos principais grupos económicos não param de subir, como tornaram indesmentível o último balanço das contas nacionais. Perante uma situação nacional marcada pela degradação económica e social, onde pesa cada vez mais preocupante o desemprego e a pobreza, mas também a realidade dos baixos salários e da precariedade, e uma preocupante fragilização dos serviços públicos, o que se impunha era uma outra política mais audaciosa por parte do governo do PS, em defesa dos interesses populares, e não uma política de cedência aos interesses do grande capital, como vamos vendo. Seja por omissão sua e do seu grupo parlamentar, quando se trata de defender e assegurar uma política de valorização do trabalho e dos trabalhadores, que sistematicamente negam nos domínios da legislação laboral, despedimentos, salários e precariedade, mas também com políticas concretas de apoio aos grandes grupos económicos,
onde não falta o reforço de meios já anunciados no Plano de Recuperação e Resiliência, mas também as soluções e medidas para a Galp, para as barragens da EDP, para o novo banco, aos sucessivos pacotes de milhares de milhões a coberto dos mais variados propósitos, sejam os de recapitalização das empresas, garantia de empréstimo, diferimento de pagamentos, entre outros, com a decisão de proceder às compensações do aumento do salário mínimo a toda ou qualquer empresa, colocando ao mesmo nível um pequeno empresário e as grandes cadeias de supermercados, como a Jerónimo Martins ou o Jumbo, que por esta via vão receber também muitos milhões de euros. Não fosse, camaradas e amigos, a ação e intervenção do PCP e a luta que se vai travando, não fosse a sua iniciativa e proposta no âmbito do Orçamento do Estado e a situação vivida por milhares de portugueses, seria ainda mais grave que aquela que se apresenta. Há quem queira fazer esquecer, mas se há cerca de 300 mil trabalhadores em layoff a receberem o seu salário em 100%, foi porque o PCP o garantiu com a sua iniciativa, a sua proposta e a sua inscrição no orçamento impunha a sua execução como inevitável. O mesmo quando falamos do aumento de pensões para 1.900.000 pensionistas, para os 230 mil pessoas abrangidas por apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, ou, por exemplo, para as cerca de 19 mil crianças abrangidas pela gratuidade das creches. Ao fim de quase 5 meses, é inegável o impacto positivo na vida de milhões de portugueses das medidas de aplicação direta inscrita no orçamento por proposta e iniciativa do PCP. Mas aquilo que está dependente da execução do governo do PS continua hoje a ser arrastado ou mesmo pervertido. É o caso dos investimentos na saúde, particularmente nos hospitais e equipamentos dos centros de saúde que continuam adiados ou em parte incerta. Veja-se há quanto tempo se aguarda pela construção de há muito adiado Hospital do Seixal, inscrito no orçamento de há 4 ou 5 anos atrás. É inaceitável que o governo queira enganar os seixalenses, pondo no orçamento, mas não cumprindo aquilo que está acordado e que está visto que deve ser rapidamente concretizado. Mas os atrasos e limitações não se ficam por aqui. O governo tem colocado entraves para a concretização de um conjunto significativo de outras medidas inscritas no orçamento e que o governo tarda em concretizar, seja as contratações de pessoal nas várias áreas que estão previstas: educação, forças e serviços de segurança, justiça, proteção civil, seja ao fim da discriminação das micro, pequenas e médias empresas no acesso aos apoios que continuam por concretizar, ou os apoios previstos especificamente para o setor da cultura, que continua a excluir uma grande maioria de trabalhadores do setor, ou os subsídios extraordinários de risco para os trabalhadores de saúde e dos serviços essenciais, continuam a deixar de fora muitos profissionais a quem devia ser aplicado. Mas o que falta de despacho para resolver os problemas dos trabalhadores e do povo sobra ao governo em celeridade na resposta aos problemas criados pelo grande capital. Neste caso, para alimentar a gestão privada do novo banco e ultrapassar as limitações à sua capitalização, com a decisão ontem tomada de injetar no banco mais 429 milhões de euros por empréstimo bancário. Um expediente que torna mais caro este sistemático esbanjar de dinheiro público e representa um novo negócio para a banca que o Orçamento do Estado há de pagar. Todo o desenvolvimento da situação do novo banco confirma o que o PCP vem afirmando desde a resolução deste banco, que o que se impunha era decidir sobre o seu pleno controle público, não apenas por razões de política económica e financeira, mas também por ser a solução mais económica. O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa.
não o fez porque são outros os seus compromissos. A resposta global aos grandes problemas nacionais não depende apenas do orçamento do Estado e vai muito para além dele no conjunto das medidas que têm que ser consideradas. Mas o orçamento é um instrumento relevante para essa resposta que deve ser dada e que o Governo insiste em atrasar. Sim, o país precisa de uma política alternativa e por isso precisa do reforço do PCP e da CDU. E a alternativa é tanto mais importante e necessária quando se verifica que o PS, no que é essencial, não mudou. E PSD e CDS e os seus sucedâneos querem o regresso a um passado que o povo condenou. É possível e é preciso responder à situação atual enfrentando os problemas acumulados, rompendo com a política que o criou, encetar um rumo de recuperação e desenvolvimento com uma política alternativa patriótica e de esquerda. Uma política patriótica e de esquerda para a recuperação para o país, o que é do país, os seus recursos, os seus setores estratégicos, o seu direito inalienável ao desenvolvimento e à criação de emprego, que assegure os direitos à saúde, à educação, à cultura, à habitação, à proteção social e aos transportes. Uma política patriótica e de esquerda de valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos seus salários assumidos como emergência nacional, dos seus direitos individuais e coletivos, dos reformados e pensionistas, de garantia dos necessários apoios sociais. Uma política patriótica de esquerda para dar corpo a uma justa política fiscal, avançar com um programa ambicioso de investimento público e financiamento dos serviços, inscrever como prioridade absoluta um programa de investimento na saúde, dar um novo rumo para a justiça e um firme combate à corrupção. Caros amigos e camaradas, partimos para estas eleições afirmando o valor do poder local democrático enquanto conquista de Abril, pelo trabalho que realizamos, pelo testemunho e prova que esse trabalho faz de demonstração de que na política não são todos iguais, que é possível exercer o poder servindo as populações, respondendo às suas aspirações, inscrevendo como prioridade o interesse coletivo, mostrando que a resposta dos problemas, mais do que um dever de poder, que o é sobretudo um direito das populações que devem exigir ver correspondido. Como aqui neste Conselho se faz a prova. Quem nos conhece sabe que pode contar connosco com o empenhamento dos nossos eleitos e a sua dedicação ao serviço das populações e do desenvolvimento. Por isso dizemos que a CDU vale a pena. Numa das muitas visitas que tenho feito aqui ao Conselho de Seixal e visitando um pavilhão onde estava a ser feita a vacinação, uma senhora chamou-me e disse: olha, eu não sou do seu partido, não sou comunista, mas o Seixal está tão bonito, desde que saí de casa até aqui, que bonito que está o Seixal. Continuem. Creio que este espírito deve prevalecer também, dar confiança aos nossos candidatos, dar confiança à nossa organização para travar esta batalha e ter o êxito que bem merece. Viva a CDU!